Boa noite, bom dia, boa tarde. E aí, pessoal, todos bem? Legal. Eu tenho de cara uma pergunta para fazer a todos. Uma passagem que fala sobre Yahoo, os mensageiros, falar Yahushua, ou falarem assim, ó, Alabassúria canta Labaiá. Nunca vi sequer uma passagem dessa. E olha que o Ruach do Criador, ele sempre esteve, ou, como diz alguns religiosos, visitando ou trazendo em alguns a sua essência devagarzinho até que chegasse o dia da festa, Pentecostes, que hoje é usado como pentecostal, neocostal e essas coisas, Enfim, até o dia de hoje eu não vi nenhuma parte da escritura falar assim, vamos supor, vamos falar de Abraão, ou Avarrão. Yahoo fala, Alabassúria, lá canta Labaiá. Aí ele entende que tem que ir para outra terra. Não. Em nenhum momento a passagem esteve fora do culto racional. Isso que trazem hoje é culto irracional. É culto variado de mentiras, variado de desejos e vontades próprias, de ambições, de indivergências, que traz consequências errôneas e mentirosas ao povo, à sociedade. Denominações de qualquer tipo que seja, ela trabalha com a mentira, com a ludibriação, com a manifestação de ocultismo. O que é ocultismo, tudo aquilo que é provido de enganação. Uma delas, a maior, que eu acho, é a hipnose. A segunda que eu acho maior é a distorção da verdade. Poderia ser essa maior, mas a hipnose traz a distorção da verdade, juntamente com a palavra medo. Não, se você não for... Olha, esses dias a gente colocou aí no nosso grupo um pastor, porque ele falou para o irmão nosso, eu vou falar o nome do irmão, nosso irmão Éder, que se ele não falasse em línguas satânicas, que eu trouxe, o livro está ali, que eu trouxe no vídeo passado, explicando que vem da interação de pensamentos escuros, pensamentos enganosos, E as pessoas, no modo que vivem hoje, corresponde com essas línguas como se fosse a língua dos anjos, ou a língua que traz uma fábula de mentira, um modo da pessoa se tornar carnal e desejando um falso sentimento de divergência da realidade, O culto racional, ele deixa bem claro que é racional, não irracional. Por que eu estou falando essas coisas? Porque hoje eu vou trazer algumas bases explicando o porquê que essas línguas, agora eu vou falar em cima da escritura, trazendo o verdadeiro dons de línguas, a verdade sobre o que é dons de línguas e o que é lavagem cerebral, hipnose, descontrole, fora da realidade. Que o Criador, ele sempre trabalhou com lógica e com realidade. Ele sempre trabalhou com lógica de ciência, E com realidade, com fatos reais, não com coisas vãs,
misturadas. Não tem como você pegar o odre velho e querer pôr vinho novo. O vinho novo ele vai fermentar. Todo aquele que já viu ou foi numa vinheira ou num tanque onde que eles preparam o suco, primeiro é um suco, tá? Que para se tornar vinho ele tem que fermentar, passar por esse processo. Ele sai novo, é claro, porque você... Ou aqueles barris onde as pessoas jogam os cachos de uva e as pessoas fazem até aquela dança, sapateiam em cima, sai o líquido, aquele líquido ele tá novo. Odre velho era tipo uma botija de pano, tá? Que se colocava, de couro, que se colocava ou água, ou vinho, ou algum outro tipo de bebida. E o vinho, quando você tá com um odre velho, com a costura e o couro desgastado, o que acontece? Ele começa a fermentar, aquilo vai dando reações químicas dentro daquilo e o próprio tecido que está costurado desfaz. Não tem como. Não tem como pegar essa camiseta aqui nova e pegar, no caso, minha camiseta de serviço. Tá lavada, mas é para mim trabalhar amanhã. Toda suja, eu trabalho com um pedreiro. Com um furo ainda, tá? Com um furo. Olha aqui um furo. E tentar remendar. Né? Não tem lógica. Não tem discernimento. Essas coisas, correto? Meus vídeos vai ser sempre assim, bem natural. Vou, às vezes, que nem agora eu saí para pegar, vou. É assim, eu faço as coisas conforme é a realidade. Por que conforme é a realidade? Vivemos numa terra real, tá? E o que eu venho percebendo é que as pessoas gostam de palavras bonitas, tipo como... Esse cara ele não tem base real das escrituras para poder trazer uma exegese de alguma coisa. A pessoa fala, nossa, ele fala bonito, ele é entendido. Isso para mim não é a realidade. A realidade é uma só, a verdade. O que é a verdade? O modo que eu estou falando, é aqui e agora. Tá? Enfim, o que eu quero trazer com tudo isso até agora? Que as pessoas estão se levando para o lado prostituto da verdade, se prostituindo por coisas poucas. Vou trazer um ato de corrupção. A pessoa acha que os líderes grandes que hoje roubam, eles são corruptos, ou somente... Eu vou dar duas opções, tá? Simples de ser corrupto. Essa caneta não é minha. É uma simples caneta. Mas se eu roubar, é um pecadinho, é uma corrupçãozinha. Mas aí depois eu pego outra caneta. E assim vai indo o círculo da corrupção. Quem disse que para ser corrupto precisa ser com muito? Isso daqui é amarelo. Correto? Não é preto. Você está se corrompendo e mentindo, ludibriando. A mente das pessoas hoje estão focadas em coisas carnais, se julgando como algo que seja de essência do Criador. E não é. Muitas e muitas explicações sobre isso. Quem está vivo dentro de mim, de você? Quem é que vive dentro do meu culto racional? Yahweh. Juntamente com ele, a essência que foi dada a Yahushua está em mim. Então, por que tudo que eu tenho que fazer eu preciso... Obrigado! Nossa, Criador, você me ajudou aqui. Minhas mãos são as suas mãos. Ele diz bem claro que ele não aceita a glória do homem. Toda a glória dou ao meu Pai, porque a glória é do Pai.
Então, quando você entende isso, você não fica mais com essa balela. Outro sentimento ruim. Qual é a balela? Tudo que você faz é obrigado, Criador, vou almoçar. Quando ele fala que o corpo, que é o pãozinho, o corpo representa o meu corpo, vermelhinho, representa o meu sangue. Bem que legal, né? Porque o Yahushua era negro e é negro, representa o meu corpo, representa o meu sangue. Foi no madeiro, dali para frente ele consumou isso em nós. Se está em mim, em você, automaticamente eu sou a ceia. O meu próximo que precisa de uma vestimenta, de um pão, é a ceia e o dízimo. Então é muita doutrinas que as pessoas, mesmo que saiam do sistema religioso, ainda vivem. E muitos vão dizer que o que eu estou falando não tem nexo, mas é lógica. O Criador nunca pediu para que fizesse louvores em intenções de corações. Não, mas toda a intenção do coração. O coração é um nervo. Tudo está na mente. Ah, mas é aquelas pessoas que vieram e que têm Alzheimer, que têm... que são Downs, síndrome de Downs, que tem diversos tipos de doença. Aquelas pessoas que não falam, não conversam, que para o sistema mundano ele é um louco, uma pessoa retardada, uma pessoa deficiente. Aquela pessoa ela tem a base dela com o Criador, é bíblico isso, tá? Ele diz que essas pessoas que vieram com esses tipos de doença, algumas escrituras defeito, eles também são a glória do Criador. Não vou longe. Quando o Criador quando Yahushua faz alguém ou ter sido fortemente em essência de raciocínio e poder de vontade e justiça voltar a andar, ele fala que essa glória é do Pai dele. Ele foi Yahushua, o rei dos hebreus, o mestre do povo, o digno da honra e da glória. Mas toda a honra e toda a glória dou ao meu Pai. Mas tá assim, eu tenho que fazer? Não. Você tem que viver isso dentro de você. A partir do momento que você viver isso dentro de você, você não fica falando, você não fica se expondo, você não fica generalizando, mas e de levar o evangelho em atitude. Isso que eu estou falando, pessoal, quem vive comigo sabe, eu vivo de atitudes e atos. Se são obras, não existe obra. Obra somente é para aquele que mesmo que fala, não, eu estou fazendo para a casa do Pai, para a glória do Pai. Aí já é obra vã, já é desejo feito por vontade própria. Mas você não conhece meu coração, mas sua boca está falando. Seu olhar está desejando, sua atitude está demonstrando. Eu não preciso saber do seu coração. Eu preciso saber da sua psicologia, do seu modo de agir. Isso basta. Não precisa ter, 50 tipos de coisas para entender os dons do Criador. Eu acho que até aqui ficou bem claro. Era só para mim falar do ato de línguas. Alabassúria, Cantalabaiá, Amakévia, Alacucinária, essas bobice que está no livro Bíblia Satânica que eu tenho aqui. Correto, pessoal? Enfim, eu vou trazer agora algumas bases de algumas coisas que trazem a verdade de uma forma diferente das pessoas entenderem as coisas. E entender por que o Criador não trabalha com coisas assim que eu falei até agora, e sim com atitudes, amor, tranquilidade, confiança
que ele está em você, você não precisa demonstrar para ninguém. Confiança que ele é em você. Entende, pessoal? É simples. Me perdoa, meu nariz, estou um pouco gripado. Não é Covid também não, mas tá? Espero que vocês possam entender até aqui. Eu deveria estar trazendo várias passagens, tá? Agora eu vou explicar acerca, tá? Vou tentar falar um pouquinho religioso, porque eu percebi que o povo gosta desse negócio de religioso, acerca, exegese, transliteração, que mais? Dons e essas coisas religiosas, tá? Porque a escritura, a verdadeira escritura, ela não é religiosa, tá? A verdadeira escritura, ela vive a realidade. Então, em Êxodo 3, do 2 ao 3, fala bem claro algo que eu espero que vocês possam entender, assim como eu entendo, que não é religião, não é alabaçúria, não é línguas de sentimentos satânicos. Do versículo 2 ao versículo 3. Êxodo 3, do versículo 2 ao versículo 3. E apareceu-lhe um mensageiro de Yahvé em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Logicamente, era fogo. Pegou fogo. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por quê? Era um fogo que nunca apaga e consome somente o que é ruim, o que é bom se mantém. Tá? E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. No 4, e Yahvé vendo, pode ver que é Yahvé, e Yahvé vendo que ele se virará para ver o Elohim, brandou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegueis para cá. Tire as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Arão, que é Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto com vergonha, porque temeu olhar para o Elohim. Por que ele temeu? Porque no ato que você acha que você pode fazer aquilo que não é para você fazer, você faz. No ato que você acha que você falando alabaçúria, rodopiando, onde está dizendo bem claro na passagem que eu vou chegar aqui, 1 ou 2 ou 3 se comuniquem, aonde tem um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem Yahvé, não tem essência do santo. Aqui já deixa bem claro isso, que ele já quis dar uma desobedecida, de cara, já quis fazer a própria vontade. Então, quando o homem entender que essas coisas que eles fazem no sentido de desejo próprio e de ouvido de coximão, por ansiedade e ansiedade vã e astúcia de mentira, por vontade enganosa,
ele automaticamente faz o que aconteceu aqui, ó. Ele disse: eu sou o Elohim de teu pai, e o Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Aí ele travou. E agora? E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu ao olhar para o Elohim. Elohim já estava demonstrando que ele estava para ele ali. Moisés, estou aqui para você, cara. Mas não. O que ele fala? E Moisés disse: agora me virarei para lá, para o sentido que estava a essência da verdade. E virei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E Yahweh, vendo que ele se virava para ver o Elohim, o poder, Elohim é poderoso, brandou a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Automaticamente ele: eis-me aqui. E como se o Criador não é onisciente, onipresente, onipotente para saber todas as coisas. Então, quando vocês acharem que vocês, pessoal, eu já fui do meio de línguas estranhas, sim. Fiquei algum tempo falando essas coisas, acreditei. Mas foi rápido, quando eu comecei a me discernir. Mas você está falando de você, um fato. Nós corresponderemos pelos nossos atos de atitudes. Nós corresponderemos pelas verdades e as mentiras. Todos aqui sabem o que eu estou falando, das verdades e das mentiras. Todos aqui têm problemas. Todos aqui falam a verdade, todos aqui dão uma omitida, tá? Todos aqui mentem escancaradamente. Mas não, todos estão generalizando. Não, todo mundo por um fato mentiroso faz isso. E a Yahushua deixa bem claro. Quefas. E falou para todos, dos 70 aos 12. Vocês me trairão, nenhum de vocês ficará. O único que ficou nos pés do madeiro foi Yohanan. Fora isso, terceira cantada do galo, que faz? Você vai meter o pé, filho. Eu te amo. Você me ama mesmo? Eu te amo. Você me ama mesmo? Eu te amo. Você me ama mesmo? Yahushua, mestre, você sabe de todas as coisas. Então não adianta tentar cobrir o pano velho com um pano novo. Não adianta pegar o odre velho e jogar vinho novo. Não adianta misturar Velho Testamento com Novo Testamento. Mas por que você está passando isso de Êxodo? Experiências. Velho Testamento ele é grandioso, sim, e muita coisa da graça, da essência do Yahushua. Mas nem todos conseguem ouvir isso. Tá? Mas o Velho Testamento é movido de leis. Não é só de leis. Não é. Aqui não teve lei. Até aqui onde eu li não teve momento. Mas para frente. Calma aí. Até aqui não teve. Até aqui teve a desobediência. E o homem vive atrás de desobediência. De coisas vãs. Intituladas em mentiras. Em vontades próprias, em vontades carnais. Vou estar trazendo agora Gênesis 32. Eu ia estar trazendo agora Gênesis 32, do versículo 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Yovac, que é Jacó, passa o véu de Ovec e Ovec passa o val de Ovec e luta com o mensageiro. E naquela noite ele levantou-se, pegando sua
duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, passou o val do Iobec, e pegou-os e os fez passar o riacho, e fez passar tudo o que tinha. Iobec ficou só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntara da coxa, e se deslocou a juntara da coxa. Iobec, que é Jacó, enquanto lutava com ele, e disse-lhes: deixar-me ir, porque já vem rompendo o dia. E Iobec respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Não te chamarás? Qual é o teu nome? E ele respondeu: Iobec. E disse-lhe: não te chamarás mais Iobec, mas Israel, ou Israel, pois lutastes com Elohim, com o poderoso, com o Criador, e com homens, e prevalecerastes. E Iobec disse: persuar-te que me diga o teu nome? Ele respondeu: por que perguntais pelo meu nome? E ali o abençoou. Qual foi a bênção? Só a troca do nome? Ou a verdade? Eles tiveram um combate real. Elohim com Jacó, que virou Israel, e foi abençoado. Mas aqui me diz, qual parte fala em línguas estranhas? Nenhuma parte. Correto? É desumano o que estão fazendo com a mente das pessoas, cauterizando, destruindo a mente das pessoas, enganando, profanando, inventando fábulas, magias, em situações que não correspondem com o livro da vida, tá? Com o livro da verdade. A minha escritura fala assim. Agora, a escritura de 90% das pessoas vão falar que isso existe. Só que eu quero uma prova que isso existe. Não existe. Isso é teoria barata. Isso é teoria vã. Isso é mentira, enganação. Naquela noite ele levantou-se e pegou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, passou o val do Iobec e pegou-os e os fez passar o riacho e fez passar tudo que tinha. E Iobec ficou só, e lutava com ele um homem, até romper o dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntara da coxa, e se deslocou a juntara. É que encantou, lutava com ele. E disse: deixe-me ir. Não está falando aqui, não está. Não existe isso em nenhum momento da escritura.
Em nenhum momento de um culto racional. Isso aqui foi um culto racional. A bênção dele foi racional. Não teve bênção de prosperação financeira, de prosperidade. Nunca vi falar que na escritura, olha, vamos fazer um teatro sobre... Não existe isso. Vamos fazer campanha da prosperidade, campanha do culto de finanças, o culto da vitória. Não existe isso na escritura. Não existe rodopio. Davi dançou, e dançou samba. Leiam Salmos 150, tambores, tamborins. O que falam hoje que é carnaval para o mundo era a dança mais almejada por Iarro. Aquele teólogo, aquele que conhece bem a estrutura feita do ensino maçom teólogo, sabe do que eu estou falando. Simplesmente tiraram a dança do Criador, a dança agradável aos olhos do Criador, e colocaram festa carnal. Aí colocam dentro do culto a pessoa lá, se debatendo, rodopiando, batendo o pé, gritando. Meu amigo, se ele trouxe nós para a liberdade, como que eu vou falar? Está repreendido e amarrado. Não é do Criador. Nunca vai ser do Criador. Ele me deu a liberdade. Eu não quero nenhuma amarra. Eu não quero nenhuma repreensão de um demônio. Vamos pôr aí para o lado que os outros veem essas coisas. Isso não existe na verdadeira escritura, no verdadeiro exegese da verdade. Pessoal, vamos se despertar, vamos se abrir para a verdade. A bênção que ele recebeu aqui foi o que? O nome glorificado e a luta, o reconhecimento, não de coisas trabalhadas carnal. Vamos lá. Encantou-lhe, lutava com ele, e disse-lhe, deixai-me ir, já vem romper o dia. E Ioveque respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual é essa bênção que ele queria? Não era financeiro, porque aqui ele diz bem que nunca foi financeiro. E pegou-os e os fez passar o riacho. E fez passar tudo o que tinha. Ele tinha muita coisa, tá? Ele já era um homem rico, se for para levar para o lado mentiroso da teoria da prosperidade. Que é uma bênção, não, é uma maldição. A bênção que ele teve aqui foi o contato direto com o Criador. E o Criador abençoa ele. Ele perguntou-lhe, qual é o teu nome? Falou para Ioveque. E ele respondeu, Ioveque, e disse, não te chamarás mais Ioveque, mas sim Israel, pois lutaste com Elohim e com Elohim e com homens, lutastes com Elohim e com homens e prevalecestes, não por vanglória, ou por achismo, ou por orgulho. Não. Mas por amor da verdade. Ele lutou com o Criador por amor da verdade. Ele queria a verdade da verdade mesmo. Isso que eu estou tentando passar para vocês. Gente, parem de sofrer por bobeira. Parem. Não é necessário. Vou trazer agora aqui Jonas. Então, pessoal, em Jonas, no capítulo 1, eu só vou falar a parte que um fala com o outro, só. E vão entender isso, porque é a coisa mais simples do universo.
Porque não tem como não entender isso. Não existe dons de alabaçúrias. Não existe. A desobediência do profeta Iona, perdão. E veio a palavra, gente. Alabaçúria não é palavra. É desleixado demais isso. É doentio demais isso. E veio a palavra, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra de Yahweh a Onã, filho de Imitar, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque sua malícia subiu. Olha isso, olha aí, já está aqui, isso é uma malícia, isso é uma vergonha para a realidade humana. Se eu senti vergonha quando eu falava essas coisas? Não! Hoje eu dou risada. Vamos fazer o que Elias fez, sem dúvida. Vamos zombar. Mas não por ego ou por orgulho. É uma coisa tola, ingrata, cruel, infame, bizarra, sem atitude de caráter. Não existe verdade. Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Bíblias errôneas subiu até a minha narina. A presença da verdade. E Jonas se levantou para fugir da presença de Yahweh para Tarsis. E descendo a Iove, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou a sua passagem, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da face de Yahweh. Pessoal, acordem, o que vocês estão fazendo é isso, indo para longe da face da verdade. Insano, desonroso. A escritura deixa bem clara: seja repreensíveis perante a Yahweh. Está em Filipenses 2. Se eu não me engano, está no versículo 15. Sejam repreensíveis diante da verdade. Olha que fala Jonas, né? O Jonas fez, ele fugiu. Vocês não estão se aproximando do Criador. Vocês estão fugindo do Criador. É vergonhoso. Para aqui, até aqui dá. Tarsis para longe da face do Criador. E Yahweh mandou ao mar um grande vento e fez, aqui já fala lá de Pentecostes. É uma festa Pentecostes, tá? Nada mais. Eles estavam fazendo uma festa, reunidos numa festa. Eu vou fazer esse vídeo vai ser só para explicar isso. E eu vou fazer o vídeo trazendo a verdade da Escritura. Porque a Escritura ela fala por si só. E eu estou de saco cheio de ver. Não que me incomoda. Não que me faz mal. Não. É de ver a mentira constante. A enganação. E eu vou trazer uma simples passagem que diz bem claro. Que as pessoas estão fazendo desejo dos seus corações. Um vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Se é o que estão acontecendo com as pessoas que vivem essas heresias macabras, mentirosas, coisas vãs, coisas que
que faz aparecer na presença de Yahweh da verdade, só que a presença de Yahweh. Tolice, vergonha. É mais vergonhoso que um cara roubar o celular da tiazinha de 99 anos que se comove com a ajuda de um andador. É mais vergonhoso. De verdade. É ridículo. Muito ridículo. Vou trazer agora Lucas 1, do 26 ao 38. E vocês vão entender que nunca existiu isso. Depois vem Matitiarro, Romanos 12, 1 e Filipenses 4, 31. E encerro aqui e depois eu vou trazer para vocês os verdadeiros dons. Os dons maravilhosos. O de ensinar e o idioma. Bom, vamos lá. Lucas, capítulo 1, do versículo 26. Gabriel anuncia o nascimento de Yahushua. Ele anuncia, ele não fala. O próprio, vamos pôr aí anjo, que eu não gosto nem de falar desse nome anjo. É mensageiro. É mensageiro, não existe anjo. Não, eu só vi um anjo. Não... Olha a blasfêmia, eu vi um anjo. Você quer ver um anjo? Olha para um bebê recém-nascido. Você quer ver um anjo? Olha para uma ação de graça, de amor. Não é a ação de graça da televisão, que está arrecadando de youtuber, fazendo live para arrecadar dinheiro para as mesmas balelinhas do sistema. Vamos arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer. Vamos arrecadar dinheiro para ajudar os necessitados deles, não o da plena sociedade em si. Olha lá. Gabriel anuncia o nascimento de Yahushua. 26. E no 6º mês, o mensageiro Gabriel foi enviado por Elohim, olha aí, já começa aí, foi enviado em justiça por Elohim a uma cidade de Galiléia. E seu nome era Natizarete, a uma donzela, desposta com um homem, e o seu nome era Yosef, da casa de Davi, e o nome da donzela era Miriam, nunca foi Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Shalom. Shalom, sem a paz, nada acontece. Filha, agraciada, Yahweh é contigo em justiça, não contigo em coisas vãs, tá? Não confundam vida real com vida ilusória. Sistema religioso, denominações, seitas ilusórias, ilusão. A vida é uma só. E vendo, ela turbou-se muito com sua palavra e pensava: que bênção seria esta? E o anjo, o mensageiro, disse-lhes: não temas, Miriam, pois eis que alcançaste essência diante do Elohim, ou graça. E eis que em teu ventre, conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Yahushua. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo.
e Yahweh, o Elohim, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Yoveque eternamente, e o seu reino nunca terá fim. E Miriam disse ao anjo: como será isto, visto que não conheço homem algum? Ela nunca transou, ela nunca teve um ato sexual com homem nenhum. Olha a conversa, tá falando aqui de dons de alabaçúria? Não. O Ruach do Santo, essência do Santo, descerá sobre ti. E a virtude do Altíssimo, em nenhum momento ela rodopiou, nenhum momento a virtude dela foi falar em dons de línguas estranhas, de demônio, não. Ela simplesmente teve a virtude da essência de conceber a verdade do Filho do Altíssimo nela. Prestem atenção. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Elohim poderoso. E eis que eslivasse tua parente, que é Elizabeth, que é a, caramba, eu esqueci o nome dela, a prima da mãe de Yahushua. Aqui está em hebraico, então fica Elishava, tua parente, ela também concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para o Elohim nada é impossível. E Miriam disse: eis aqui a serva de Yah. Ela concordou, ela entendeu, ela se tranquilizou nessa parte. Shalom, filha agraciada. E Miriam disse: eis aqui a serva de Yah. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo entendeu. O mensageiro se motivou em glória de gozo eterno naquela ascensão, naquela sessão, e viu que naquele momento do ato, da conversa, a sessão entre sim e não, se concebeu a verdade e o sim. E ela entendeu de dentro para fora, calmamente, tranquilamente, que Miriam disse: eis aqui a serva de Yahweh. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nenhum momento segundo as palavras estranhas. Não tem estranho, não tem diferença, não tem reboliço, não tem mentira, não tem engano. E o anjo ausentou-se dela. O anjo entrou em glória de gozo naquele momento e se ausentou. Se ausentou, ele não sumiu, ele se ausentou. Tipo assim, tudo bem. Elohim seja louvado em santidade de verdade. E se ausentou. O que é se ausentar? Começa uma discussão, vou me ausentar disso. E saiu fora. Ele se ausentou porque ele viu a verdade. Acabou. Aí, pessoal. Vou trazer agora Matitiahu. Em Matitiahu 3, é quando Yahushua recebe aquele batismo físico, que tem aí já um vídeo me explicando.
E Yahweh fala grandemente com os doces, tá? E eis que uma voz do reino dizia: este é o meu filho amado, nele a minha alma compraz. Boa. Ele não falou em línguas estranhas. Em nenhum momento ele falou em línguas estranhas. Em nenhum momento ele dirigiu-se com palavras incompreensíveis. Não. Ele falou dignamente com palavras compreensíveis, com palavras de atitudes normais. Correto? Ou a palavra ela está mentindo? Ou o que eu vivo é mentira? Não. Em Romanos 12, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó, a nossa vida a serviço do Altíssimo. E agora eu vos rogo, meus irmãos, pela compaixão do Elohim, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Elohim, pois nisto está a vós o corpo de essência, tá? E agora vos rogo, meus irmãos, pela compaixão do Elohim, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, Yahushua. Santo é agradável ao Elohim, pois nisto está a vossa adoração racional. Adoração racional. Em muitas escrituras está culto racional. Não tem como fugir de um culto racional. Não tem como sair da verdade de um culto racional. Não existe isso. E para definir, só para definir, espancando na palavra, só isso. Efésios 4:31. Efésios 4, do 30 ao 32. Minto, do 29. Nenhuma palavra de Belial saia de Baal, saia da vossa boca, mas somente as boas palavras que promovem a edificação, para que dê essência ou graça aos que vos ouvem. 30. E não entristeçais a essência ou o Espírito Santo. Ele é o Espírito do Elohim, no qual estáis selados até o dia da redenção. Agora, aprendam isso, vocês que estão no sistema religioso aí, vocês que estão vivendo essas mentiras. E 90% do culto é só ira, tá? Só ira, cólera. Prestem atenção. E tirai de vós toda a amargura, ira, amargura. Cultos religiosos é amargo do coração. E ira, e cólera, e gritaria, e injúrias. É tudo isso. Eles só fazem injúrias, amarguras, tá? Cólera, ira e gritaria. É isso que é um culto religioso. Com toda a má palavra. Porém, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Elohim vos perdoou no Messias Yahushua. Culto religioso, cheio de amargura. Irmão, você que está triste, magoado, hoje o Deus vai descer. Que manto que vai descer? Não existe essas coisas num culto real.
Não existe. Isso é desumano. Fora aquelas outras coisas. Você que tem um familiar, todo mundo tem um familiar doente, todo mundo tem alguém na família passando de dificuldade. Todo mundo tem um na família que é uma ovelha negra. Todo mundo tem alguém na família que usa droga. Pra que fazer isso? Por que não falar, vamos viver a realidade? Vamos trazer essas pessoas para o culto racional da justiça, da verdade, irrepreensíveis. Não, irmão. Ora e confia. Amargura, porque a pessoa fica naquela vidinha amargurada do coração. Ira. Vocês aí que são, quem não é dessa denominação, que está lá no mundo. Que mundo, amigão? Eu estou no mundo. Você é doente mental? Esses tipos de iras religiosas, cólera, cancerígenos, cólera, aquilo que machuca, que nem, sabe? Aqueles cultos que machuca, que você sai dali achando que você está cheio do vento. E gritaria, é o que não falta. Injúrias, eles injúrias, eles usam o nome do Criador em vão. Eles fazem injúrias perante a Yahweh. Eles fazem injúrias uns com os outros, com toda a má palavra, porém sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Elohim vos perdoou no Yahushua, no Messias, em santidade de verdade, no madeiro, apanhando, sofrendo, fugindo de muita coisa, sendo cuspidos, sendo blasfemados. Isso Ele perdoou. Então eu espero que até aqui fique a base do que é conversar, o que foi feito. Poderia trazer muito mais, muitas outras palavras, dizendo que não existe mas tem muita coisa dentro desse livro que pode ser usado, que não corresponde com essas coisas de cultos de religiosos, cultos irracionais, injuriosos, cheios de amargura no coração. Espero que fique bem claro até aqui. Vou estar trazendo depois, tá? Sobre dons de línguas, o que é os dons de línguas, o que é os dons de profetizar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo foi coração que eu digo assim, da minha verdade, tá? Do meu culto racional, do que eu vivo, do que eu espero que passem para vocês, tá? Não tenho porquê de fazer bonitinho, tá bom? Todos fiquem bem, na essência de Yahweh, na benevolência da sua justiça, no amor da sua verdade. Bom, valeu, tamo junto.